Salve pessoal, começando aí mais um vlog da Solan Group. Me chamo Pedro Santos, sou gestor comercial aqui do grupo e dessa vez uma viagem um pouco mais, vamos dizer assim, diferente. Estou aqui no aeroporto de Florianópolis, acabei de almoçar, agora são exatos 1h01 da tarde. E tem um caminho longo aí até amanhã de manhã para chegar em Medellín, na Colômbia. A gente vai participar do Energy Year, que é um evento que acontece ao redor do mundo. Inclusive, um abraço ao Eloy, um abraço ao Andoni, aos parceiros desse evento que a gente foi patrocinador esse ano. Por ter fechado um projeto na Colômbia, a gente está utilizando desse espaço para conhecer fisicamente a estrutura desse cliente, visitar alguns parceiros que a gente tem na região também, tanto donos de ativo quanto empresas de operação e manutenção, e também passando aí para, obviamente, buscar novos contatos e fazer muito networking. E como todo lugar do mundo a gente acha brasileiro, estamos aqui com duas figuraças do setor aí. Bom, resumo do que tu vê como mercado colombiano em relação ao mercado de energia, renováveis também, que foi um assunto bastante pautado aqui no evento. E obviamente, né, vamos tirar essa formalidade depois desse primeiro bate-papo e falar, hoje tem vitória do Flamengo também ou não? Essa parte é o óbvio a gente não precisa falar, vamos falar do evento. Então, tiveram painéis muito interessantes, né, Pedro? É um momento diferente, o momento da Colômbia é um momento diferente do Brasil. A gente conversou com algumas pessoas aqui, a preocupação deles de blackout para 2027, 2028 é por falta de energia, né? Então, assim, é diferente da nossa, que é uma preocupação de blackout por excesso de geração. Então, há espaço para crescer ainda em renováveis. Eles têm alguns problemas como transmissão ainda que precisam ser resolvidos, e outra coisa que aparece muito é demora no tempo dos licenciamentos, de licença. Então isso acaba impactando, enfim, o tempo, o time dos projetos. Mas é um país muito interessante, né? Tem muitas fontes, como nós, como o Brasil, tem muita hídrica, mas muita renovável, eólica é possível. Então, assim, as próprias térmicas estão aqui. É um player importante e interessante na América Latina. E cara, já vamos puxar pro teu lado também. Crispim é de comunicação, o cara que está nas mídias, o cara que está por tudo. E a visão de vocês como Grupo Energia aqui, como você está vendo esse mercado agora? Só queria abrir um parênteses aqui. Eu desejo que o Flamengo perca hoje, como bom vascaíno, né, que a gente ganhou ontem. Vascaíno ainda? A gente ganhou ontem, então se o Flamengo perder. Tu tá com bons amigos aqui. Do vascaíno hoje em dia não é ganhar título, é ver o Flamengo perder. Né? Quase nunca é alegre, mas... Então, bom, aqui na Colômbia a gente vê algumas dificuldades, setores aí da energia, que é justamente essa liberação dos pontos de conexão, né? Sim. Que enfrenta uma barreira muito forte dos órgãos governamentais. Também a questão dos licenciamentos ambientais, que aqui as comunidades têm uma influência muito grande, né, sobre a obtenção dessas permissões, né? Por outro lado, a gente vê já também uma expectativa de saída de leilão integrado solar com bateria, né, levando aí a venda de energia desses ativos até as 10 horas da noite. Um ponto, inclusive, muito falado agora durante as questões de eleição, né? Positivo. A gente tem eleição aí dentro de uma semana, com o segundo turno aí em meio de Copa do Mundo. Então a gente espera um cenário de... Como que eu posso dizer? Que o capital ele passe a ser um pouco menos tímido aí a partir do segundo semestre de julho, né? Como mencionabas, pero ya estamos incluso en Colombia y en Latinoamérica dando el paso más allá, que es cumplir estándares internacionales. E aí, pessoal, parando aqui um pouquinho, quase no final do primeiro dia, tá tendo o último painel aqui no Energy Year, e eu aproveitei para responder alguns e-mails aqui, organizar algumas questões do time comercial, mas, cara, muito proveitoso, assim. Hoje está sendo um dia realmente para abrir a cabeça com relação ao mercado colombiano. A energia é vital
e trabalhar ela da melhor forma possível, tanto em desenvolvimento de projetos, quanto em viabilidade de negócios, quanto captação de recursos para dentro do país vindos de fora, né? Esse tipo de situação é o que realmente a gente está vendo como diferenciais na Colômbia. Então, vou terminar meus e-mails aqui e aí depois vou para a parte que o comercial trabalha de fato, que é tomando uma cervejinha e fazendo negócio. Salve pessoal, segundo dia de evento aqui do Energia, já estamos com a credencial na mão. Vim fazer algumas reuniões que ainda faltam fazer. Ainda não peguei esse negócio de fuso horário. Tem cliente nosso no México, que é o mesmo fuso. Tem cliente nosso no Brasil, que é 2 horas depois. Então, estamos passando por essa bagunça de horas aí. Mas hoje vai ser um dia bem produtivo, porque a gente tem alguns processos aí com relação a entrevistas com alguns parceiros que a gente negociou ontem. E principalmente para trazer esse panorama de como que está o mercado da Colômbia pela visão dos próprios colombianos e players que trabalham para a Colômbia. Então, vai ser muito proveitoso e eu vou fazer mais alguns vídeos aí. Pues el mercado colombiano la verdad es que es un mercado muy atractivo que tiene muchísimas cosas por hacer. Es cierto que en los últimos años ha vivido un poco de ralentización después del boom que había tenido con el gobierno anterior, que había dejado como la hoja de ruta preparada para que Colombia pudiera tener ese desarrollo de energías renovables no convencionales, es decir, empezar a desarrollar toda la parte eólica y solar en el país, que era una deuda pendiente que se tenía. Tuvo un gran avance, pero es cierto que un poco por la dinámica del sector, un poco por la situación del país, se ha ralentizado. La esperanza es que el país pueda un poco volver a despertar y sacar adelante todo ese tipo de proyectos. Tenemos como objetivo poder brindarle esta información al mercado colombiano, sobre todo los datos meteorológicos, cómo lo va a afectar el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña en los próximos meses, cuáles son las decisiones más acertadas que se pueden tomar teniendo como base datos meteorológicos para poder obviamente optimizar todas las operaciones y obviamente bajar los costos de operación que hoy enfrentan todas las empresas a nivel mundial con el cambio climático. El mercado colombiano ha tenido un desarrollo estos últimos años, pasando de instalaciones pequeñas a un grid, a grandes instalaciones, estimulados por toda la institucionalidad y las normas claras, y ya estamos entrando en una senda de almacenamiento, gran escala y próximamente residencial. Colombia es un país que tiene muchísimo potencial para las energías renovables y para la generación limpia de energía. De hecho, para mí es como un pequeño Brasil porque tenemos muchísimo potencial en muchos aspectos. Como lo tiene Brasil, digamos, para la generación hídrica, solar, eólica, pues Colombia también lo tiene. Nosotros acá tenemos el 70% de nuestra matriz dependiente de la energía hídrica, pero también se puede sacar muchísimo proyecto y muchísimo provecho de proyectos eólicos, de proyectos solares. Por ejemplo, Colombia en la Alta Guajira tiene mucho potencial para generación de viento, también se puede hacer geotermia, entonces acá hay mucho por hacer. Es un mercado que tiene mucho por adelantar, que se puede aprender muchísimo, puede tener lecciones aprendidas de otros mercados vecinos y sobre todo poder avanzar en esa transición energética donde hay muchísimo para poder hacer aquí en Colombia. E aí pessoal, estamos aqui na Erco Energy, uma das empresas mais representativas em questão de construção, comercialização e também a gestão desses ativos aqui na Colômbia. A gente veio bater um papo e conhecer um pouco mais essa empresa que tem aí mais de 12 mil granjas solares instaladas aqui na Colômbia, e eles estão nos Estados Unidos, Panamá, Brasil e também aqui na Colômbia. E a gente veio fazer esse bate-papo e realmente entender um pouco mais desse sucesso deles e falar um pouco sobre Electro Solar e PV Operation.
finalizar esse vlog, a gente está aqui na Fotovoltaica UFSC hoje fazendo a primeira turma de Energy Storage aqui em Santa Catarina, em Floripa. E um resumo, obviamente, de toda essa história que a gente viveu em Medellín, é que realmente a PV e a Elect vieram para trabalhar no mercado mundial e a gente está conseguindo fazer isso aos poucos, caminhando realmente passo a passo, tijolinho por tijolinho. E queria agradecer a todo mundo e lembrar os próximos vídeos que a gente vai ter aqui no canal, acompanhar as mídias sociais da Solan Group e de todas as empresas que fazem parte aqui também.